Existe um ponto da vida em que você percebe que não falha por falta de capacidade, mas por falta de consistência. Você não cai porque não sabe o que fazer. Cai porque não consegue repetir o que funciona por tempo suficiente. E é aí que entra um inimigo silencioso que derruba milhões de homens. O tédio. O tédio é aquele momento em que a rotina parece sem graça, em que o treino parece repetitivo, em que o trabalho parece igual, em que os resultados demoram e em que a mente pede estímulo imediato. É nesse instante que o homem comum desiste e o homem extraordinário nasce. A verdade é simples e brutal. O tédio destrói homens indisciplinados, mas constrói homens excepcionais. Ele revela quem tem maturidade emocional e quem depende de dopamina para existir. Ele separa os que querem parecer fortes dos que querem ser fortes de verdade. Homens de sucesso entendem uma coisa que quase ninguém compreende. O tédio não é um obstáculo. É um sinal de que você está no caminho certo. É a prova de que você está fazendo o que importa, não o que te entretém. E o estoicismo sempre soube disso. Seja bem-vindo ao ímpeto estoico. Aqui você aprende a transformar o tédio em força, a disciplina em arma e o silêncio em vantagem estratégica. Aqui você descobre como homens como Marco Aurélio, soldados romanos, guerreiros espartanos e líderes modernos atingiram níveis de foco que o homem comum nem imagina. Se você está cansado de desistir no meio do processo, escreva nos comentários. Eu escolho a consistência. Agora vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa entender é que o tédio é fisiológico. Seu cérebro foi programado para buscar novidade, movimento, distração e recompensa. Ele ama estímulos. Ele ama mudanças. Ele odeia repetição. E é exatamente por isso que tudo o que realmente constrói sua vida é repetitivo. A mesma dieta, o mesmo treino, o mesmo projeto, o mesmo trabalho, o mesmo hábito, a mesma rotina. A repetição molda, o tédio lapida, o esforço constante transforma. Marco Aurélio escrevia todos os dias, não porque era inspirador, mas porque era necessário. Ele repetia as mesmas ideias, as mesmas práticas, as mesmas frases, como se estivesse afiando a própria mente. Ele entendia que a disciplina não nasce da motivação, mas da familiaridade com o tédio. Ele se sentava, escrevia, pensava, refletia e agia. Todos os dias. Ele não esperava inspiração. Ele criava consistência. Ele dominava a monotonia com propósito. O homem emocional busca prazer. O homem racional busca resultado. O prazer muda. O resultado permanece. É por isso que homens de sucesso abraçam o tédio sem resistência. Eles sabem que a repetição dos comportamentos corretos é o que constrói impérios, carreiras, músculos, habilidades, riqueza e caráter. Quando você abandona a necessidade de se sentir estimulado, você descobre que pode fazer coisas extraordinárias. Existe uma armadilha moderna que destrói a disciplina dos homens. A dopamina fácil. Ela está no celular, nos vídeos curtos, nas redes sociais, nos jogos, nos prazeres rápidos. Cada notificação, cada novidade, cada estímulo rouba sua capacidade de lidar com o simples. O homem moderno não consegue mais ficar quieto, parado, focado, presente. Ele se sente ansioso no silêncio. Ele se sente desconfortável na repetição. Ele precisa de fogo de artifício o tempo todo. E por isso, é fraco. O tédio faz o homem fraco fugir, mas faz o homem forte crescer. Porque o tédio é o campo de treinamento da mente madura. É no tédio que você aprende a agir sem emoção. É no tédio que você desenvolve foco sem necessidade de dopamina. É no tédio que você cria disciplina real. É no tédio que você aprende a fazer o que deveria ser feito, mesmo quando não quer. Esse é o princípio fundamental do estoicismo. Agir baseado no dever, não na sensação. Marco Aurélio dizia que um homem deve fazer o que a natureza exige, e não o que sua mente instável deseja. A natureza exige repetição, exige constância, exige disciplina. A mente exige estimulação, exige mudança,
exige conforto. Homens de sucesso escolhem a natureza. Homens comuns escolhem o prazer. E o prazer constante molda homens frágeis, enquanto o dever constante molda homens invencíveis. O segredo é simples, mas profundo. A maioria das grandes conquistas é chata no processo e gloriosa no resultado. Treinar é chato. Ler é chato. Escrever é chato. Criar é chato. Trabalhar em silêncio é chato. Mas todo homem que mudou a própria vida aprendeu a amar isso. Ele entendeu que o tédio não significa que algo está errado. Significa que algo está funcionando. Significa que você está no processo real, não no entretenimento. O estoicismo ensina que o tédio é uma ilusão criada pela mente que busca distração. Ele ensina que a vida não deve ser movida por emoção, mas por intenção. Ele ensina que a disciplina é uma forma de liberdade. Ele ensina que o homem que controla sua reação ao tédio controla o próprio destino. Marco Aurélio dizia para si mesmo: não fuja do seu dever. Porque ele sabia que abandonar o caminho no meio é o maior sabotador do potencial humano. Se você pensar bem, tudo o que você quer está do outro lado de uma fase entediante. O corpo ideal está do outro lado de treinos repetitivos. A renda ideal está do outro lado de meses de foco. A mente forte está do outro lado de silêncio e disciplina. A carreira cresce do outro lado de tarefas que ninguém quer fazer. A luz do sucesso está sempre depois do túnel da monotonia. E é por isso que você não pode fugir dela. Homens de sucesso não abraçam o tédio porque são máquinas. Eles abraçam o tédio porque são maduros. Eles entendem que os sentimentos mudam, mas o compromisso permanece. Eles entendem que a rotina não é castigo, é respeito pelo objetivo. Eles entendem que consistência cria vantagem. Eles entendem que cada dia aparentemente igual é um tijolo invisível que se acumula. Um dia não faz diferença. 10 dias não fazem diferença. 100 dias fazem milagres. Sêneca dizia que nada grande surge de um impulso único, mas de pequenos atos repetidos. Ele não falava isso como filosofia. Ele falava como experiência de vida. Ele sabia que a grandeza é construída nas sombras do hábito. Ele sabia que o brilho aparece depois do trabalho que ninguém viu. Ele sabia que o processo é longo e previsível. Ele sabia que sobreviver ao tédio é o que separa aqueles que tentam daqueles que conseguem. E agora quero que você entenda uma coisa. O tédio não é o inimigo. A sua resistência ao tédio é o inimigo. A sua necessidade de sentir algo é o inimigo. A sua busca por estímulo é o inimigo. O tédio é apenas o terreno neutro onde a disciplina é escolhida ou quebrada. Um homem de sucesso abraça o tédio porque ele sabe que aquilo que a mente chama de repetitivo, o destino chama de progresso. E quando você muda a forma como enxerga o tédio, tudo muda. Você para de fugir da rotina e começa a dominá-la. Você para de buscar motivação e começa a criar momentum. Você para de depender de emoção e começa a depender de propósito. Você para de oscilar e começa a construir. A vida não muda quando você se sente inspirado. Ela muda quando você se torna consistente. Agora guarde isto com força. Quem foge do tédio, abraça a mediocridade. Quem abraça o tédio, abraça a excelência. Escolha de que lado você quer estar. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho a consistência estoica. Continue para o próximo vídeo. O seu domínio interno está apenas começando.